Muito bem, vamos então ao quarto episódio da série Dostoiévski e a história de hoje é o Mujik Mary. Em inglês é The Peasant Mary. Peasant significa camponês. Eu dei uma pesquisada no título que a gente tem aqui em português e eu encontrei essa palavra Mujik, que até então não conhecia, e vendo o significado eu descobri que era dessa forma que eles chamavam os camponeses, né, de antes da Revolução de 1917 na Rússia. E uma coisa curiosa, eu tenho um livro aqui que eu ainda não li, de Nikolai Gogol, que é Almas Mortas, e na hora que eu vi o significado de Mujik, eu lembrei, né, desse livro aqui, porque eu li essa cartilha que vem junto com o livro, que trata da vida e da obra do autor, e eu lembrei dessa parte bem aqui, que fala de outra forma possível de se chamar, né, os servos, né, naquele regime de servidão da Rússia. Almas Mortas é um retrato fiel da Rússia da época, quando ainda reinava o regime de servidão. Os bens de um proprietário eram avaliados pela quantidade de almas, ou seja, servos, que ele possuía e pelas quais pagava um imposto. Então, se você compra uma pessoa, certo, você compra uma alma. Essa é a ideia. Bem interessante. Eu devo fazer uma série aqui de vários autores russos, porque a gente já viu Tolstói, né? Eu dei uma aula com base em Ana Karenina. A gente está vendo Dostoiévski. Pretendo trazer alguns contos de Chekhov também. E Nikolai Gogol. Essa é a única obra que eu tenho dele aqui, mas que eu tenho muita curiosidade de conhecer e quero conhecer muitas outras ainda. Não sei se ele escreveu muito, se ele escreveu pouco, só sei que ele vivia doente, assim como Dostoiévski também, ele teve, né, uma vida bem conturbada. Então vamos para Dostoiévski, já que eu toquei, né, na vida dele. Essa obra de hoje, ela é bem autobiográfica. É uma história bem pequenininha e ele chega a contar algumas coisas relacionadas à prisão na Sibéria, porque Dostoiévski foi preso, ele teve alguma relação com um grupo literário, né? Eu não sei muito a fundo sobre isso, preciso dar uma pesquisada a mais, mas ele foi preso na Sibéria, foi condenado à morte, mas foi livrado. Isso ele retrata bem no Idiota. É, tem uma cena, eu acho que é bem no início do livro ainda, que ele narra aquela sensação de chegar, né, no lugar onde você seria executado e você ser livrado dali, né, daquele destino cruel no último momento. Então vamos para a história do Mujik Mary, que está aqui nessa coleção que eu já mostrei antes. Bem, o narrador é em primeira pessoa e ele está na prisão. Ele diz que é o segundo dia de um feriado, é Semana Santa, coincidentemente é Semana Santa. É o segundo dia e eles deixavam os presos livres para fazer o que eles quiserem, para beber, para brigar, para fazer o escambau. Porque se eles não tivessem esse momento para expurgar, talvez seria muito pior. Então os oficiais, os agentes penitenciários, deixavam eles livres lá para fazer o que eles bem entendessem. E se numa prisão você deixa as pessoas livres para fazer o que elas quiserem, muito provavelmente elas vão brigar, né? Elas vão dar uma porrada no coleguinha do lado. E é isso que acontece, né? Os presos aqui, eles começam a brigar, alguns sacam facas, e é uma confusão do caramba. Alguns, né, o narrador relata que ele vê algumas pessoas cobertas por pelos de ovelha, né, desacordados, e ele fica bem chocado com aquilo. Então ele está no meio de uma confusão ali. Em determinado momento, um preso político chamado M passa por ele e diz: eu detesto esses ladrões. O cara tá bravo. E o narrador, ele sai dali, ele vai pro canto dele, né, ele se deita sobre a cama com a barriga para cima, né, com os braços atrás da cabeça, né, uma posição que ele diz gostar de se deitar. E ele fala, né, que quando o homem está dormindo é o momento em que ele não vai ser perturbado. Então, meio que ele foge daquela confusão ali, né, ele se refugia, né, nos sonhos ou nos pensamentos. Isso me lembra um pouco as notas do subterrâneo, que o refúgio
Homem do Subterrâneo eram os sonhos dele, eu cheguei a comentar sobre isso. Então o narrador aqui, ele é um pouco semelhante, ele vai se refugiar nas memórias dele, ele vai sonhar e ele diz também que ele gosta de corrigir essas memórias. Ele se lembra de algumas coisas e ele tinha um certo prazer em corrigindo algumas coisas, talvez coisas que ele fez de errado, ou talvez coisas que não estão muito claras para ele, não sei. Enfim, chega uma memória na cabeça dele que ele não sabe explicar o porquê. Sabe essas memórias que você nunca imaginaria que você guardaria até você se lembrar dela de repente? Então, uma coisa que aconteceu na tua infância que tu acha que não tem nenhuma importância, que você esquece por vários anos e de repente aparece. É o que acontece aqui com esse narrador. Então ele vai narrar uma memória de quando ele tinha apenas 9 anos, se eu não me engano. Ele morava no interior de algum lugar da Rússia, eu não lembro se ele menciona qual. Mas logo logo o verão acabaria, então ele teria que viajar com os pais para São Petersburgo ou Moscou, não estou lembrado agora. Enfim, ele vai para essa cidade para estudar francês, né? Ele fala que ele não estava muito feliz com aquilo, ele gostava ali do interior. Ele vai até narrar depois que ele gostava muito de explorar, de colecionar insetos, ele tinha até uma preferência também por lagartos, uns lagartos de determinadas cores, vermelhos, amarelos, com pontinhos pretos, né? Ele detalha bem isso, mas que tinha medo de cobras. E ainda bem, né? Quem é que... Você não tem medo de cobra? Enfim, a memória que ele narra é de um dia em que ele sai para explorar, ele passa por vários lugares e ele escuta que um camponês está arando a terra. Ele está com um cavalo, né, e pedindo para o cavalo, fazendo sinal para o cavalo andar, né? Ele estava sozinho ali, fazendo serviço, mas ele não chega a ver quem era e nem se importava muito com aquilo. Ele estava ocupado com as coisas dele de criança ali. E ele sai, vai explorando e ele estava retirando, eu acho, uns gravetos, uns pedaços de galho de uma árvore de nozes, porque ele diz que os gravetinhos eles eram muito bons para usar como chicote para acertar sapos. Aí ele está lá se ocupando deste ofício e de repente ele diz que ele ouve alguém gritar lobo. Aí ele sai correndo, desesperado, e esbarra no camponês. Ele vai pedir ajuda do camponês, vai puxando a manga dele, tá morrendo de medo ali. E quem é o camponês é o Mujik, né? O Mary. Mary? Isso, Mary. Quase ia falar Murray, lá do Coringa. Ele vai pedindo a ajuda do Mary e o Mary quase chega a acreditar nele ali, né? Ele olha para os lados, vê se tem algum lobo mesmo. Mas, né, ele vai lá e reconforta o menino, vendo que ele tá tão assustado. Ele diz, não tem lobo nenhum e tal, faz o sinal da cruz, mas o menino não faz o sinal da cruz. E reconforta ele com um gesto bem materno mesmo. Imagina, um camponês, porque outro significado que dá para atribuir à palavra mujik é um homem bruto, sabe? É um homem grosso. Então imagine um homem grosso com uma feição tão materna, com gestos tão maternais, assim. E isso ficou gravado na mente do narrador, porque é uma coisa bem estranha, assim, porque o que você espera de um homem bruto é brutalidade, certo? Mas o Mary foi lá, confortou o garoto e em determinado momento o narrador, né, pequenininho, decidiu sair. Ele está um pouco envergonhado, mas o medo ainda era maior do que a vergonha. E o Mary diz que vai vigiar ele dali e que não vai deixar que o lobo pegue ele. E ele fica lá olhando e ele sorri, o menino vai se afastando e ele sentia que, mesmo dali, onde ele já não conseguia ver muito bem a afeição do Mary, ele sabia que ele estava sorrindo e acenando de lá. Aí quando ele chega perto do cachorro lá, da família, ele já se sente mais seguro e eu acho que a memória acaba por aí. Aí ele retorna, né, ali na prisão, né, ele meio que acorda dessa memória que ele descreve que às vezes essas memórias elas surgem como começam de uma parte, depois vai expandindo assim do nada e ele acorda dessa memória, né, e ele tá completamente mudado assim, porque por que razão aquela memória, justamente aquela memória apareceu naquele momento?
E a forma que eu interpretei aquilo é que ele estava ali em meio a lobos, certo? Ele estava bastante assustado e essa memória, né, essa figura do Mary apareceu ali como se fosse uma figura materna para dar conforto a ele num momento tão desesperador, né, abandonado ali na Sibéria e sabe lá por quanto tempo, acho que deviam ter uns 4 anos que ele estava ali dentro. Tem até uma parte na história que ele menciona as recordações da Casa dos Mortos, que é uma obra de Dostoiévski que eu ainda não li. E ele faz um comentário que deixa aí bem claro como essa obra é autobiográfica. Porque ele diz que nessa história, as recordações da Casa dos Mortos, o narrador que ele criou, o personagem que ele criou, ele foi levado preso à Sibéria por ter assassinado a mulher dele. Então, eu acredito que várias pessoas acreditaram que Dostoiévski tinha sido preso porque ele tinha assassinado a própria esposa. Então imagine, ele foi anistiado, voltou à casa dele e as pessoas pensando que ele matara a própria esposa, né? Enfim. Então, olha a situação, né, desse escritor. Né? E Dostoiévski é genial, porque mesmo com tantos problemas, o cara sofria de epilepsia, né? Os pais morreram, não sei se ele era bastante jovem ainda, mas enfim, o cara perdeu os pais, né? Foi preso, e se o escritor foi preso, né, para mim já desperta ainda mais a curiosidade de ler o que ele escreveu, porque várias histórias boas surgem do cárcere. E talvez o que seria, né, da literatura se não fosse a prisão de Dostoiévski, se não fosse a epilepsia dele, eu não sei. Às vezes é bem cruel, assim, como às vezes o sofrimento que vai determinar a criação de alguma coisa, ou o surgimento de algo que pode mudar o mundo para sempre, ou alguma categoria de alguma coisa no mundo. Enfim, eu não vou viajar muito aqui não, senão ninguém para. Então o Mary surge, né, em forma de memória para reconfortar ele, e de repente ele percebe que todo o ódio que ele sentia, a raiva que ele sentia pelos presos ali, desapareceu. Né? Ele estava mudado, ele via aquelas pessoas de uma forma diferente, ele não enxergava mais, né, aqueles brutos como simplesmente brutos, porque, ora, ele conheceu um cara que era aparentemente bruto, mas que o tratou tão bem como uma mãe. Então ele pensou assim, há uma forma diferente de enxergar as pessoas, há outras possibilidades, né? E por conta dessa memória pequenininha, né, ele chegou a essa conclusão e se livrou, né, do seu ódio, do seu ressentimento, seja lá o que ele tivesse dentro dele. Aí ele termina a história de uma maneira sensacional, porque ele reencontra aquele preso político, o senhor M lá, e ele diz de novo, né, que detesta aqueles ladrões. Aí o narrador diz que os prisioneiros ali tinham mais que suportar do que ele. Imagine ter que suportar um M que fica aí reclamando pelos cantos. É sensacional como Dostoiévski escreve histórias em que os narradores, os personagens, eles meio que se redimem, eles se saem de uma condição de ódio ou de desprezo ou de angústia, né? Eles percebem que há muitas coisas para além disso e alguns não saem, né? Mas os que saem, eles percebem, né, o quanto eles são limitados. Enfim, eu não posso me aprofundar muito, até porque eu não li tudo que é preciso de ler de Dostoiévski para afirmar muitas coisas aqui, mas quanto mais eu leio, mais eu vou observando alguns padrões na escrita dele, mais eu vou observando a genialidade desse cara, e eu tô simplesmente, assim, embabascado. Assim que se fala, embabascado. Embabascado. Que palavrinha... Eu fico impressionado com o talento, né, com a forma que Dostoiévski escreve, que faz eu mergulhar de fato na história. Por isso que eu tento ao máximo, né, fazer com que o meu espectador mergulhe também junto comigo, porque eu não posso simplesmente fazer um resumo disso aqui,
né, sem entrar com um pouquinho mais de profundidade, né, que isso aqui merece. Então é isto, fique ligado aí na série, curta aí, compartilhe, se inscreve e vamos nessa aí. Falou!